A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você é muito novo para imaginar por que os Sirius e o Lupin estariam atracados na floresta aos gritos sob a luz do luar, não escute esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 20º capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o Beijo do Dementador. Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, se você não sabe quem é essa figura misteriosa e o viado que aparece no lago e salva o dia, não escute esse episódio ainda. Eu sou o Junior Code, que estou flutuando em ignorância a tudo que está acontecendo, com as minhas pernas balançando aqui no ar, e estou aqui com ela, Nayara Sevicilk. E cuidado, que ela não tomou a poção dela hoje, ela está perigosa. Eu sou perigosa. Amiga, você esqueceu da sua poção, colocou todos nós em risco. Vocês que lutem. Literalmente, né, pelo visto hoje. E quem vai lutar aqui também com a gente, só que eu espero que usando outros feitiços, é o Luiz Felipe, que só sabe usar o Expelliarmus, gente. Eu fico mordido, kkk, com isso. Mentira, porque eu aprendi o Colocó. Bom, quase. Podia ter usado, né? Acontece. No episódio de hoje a gente vai falar sobre fugas, transformações, brigas de cães, sonho do lar próprio e um viado inconveniente que aparece misteriosamente para empatar o beijo dos outros. Para entrar em contato com a gente, você pode procurar a Casa Elefante no Twitter, Facebook, Instagram ou então mandar um e-mail pra gente na acasaelefante@animagos.com.br. A gente também tem um grupo no Telegram, onde o pessoal conversa e deixa o feedback sobre os episódios lá. Para entrar, é só acessar o endereço t.me/ogrupoelefante. Então chegou a hora do nosso duelo de resumos, e a gente vai ter aqui nossos participantes, Nayara e Luiz, pelejando, duelando pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com a frase que eles escolherem. Vai ganhar quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos, ou fizer o melhor resumo, mais engraçado. Vou chegar até o final, né, que ultimamente não tá tendo, e vamos jogar aqui um dado pra decidir quem é que vai começar. Você vai querer o que, Nayara? Empopar. Olha, que cavaleiro. Deu 2. Olha aí, o nobre Luiz venceu. Eu já fui cavaleiro demais hoje. Vai na frente, Nay. Eu ia perguntar se sua nobreza ia continuar ou não, né? Tá bom, manda bala. Nayara Sevicilk, você está pronta? Tô. Para fazer o resumo do capítulo O Beijo do Dementador. Em 3, 2, 1. Todo mundo sai da Casa dos Gritos, passa pelo túnel em direção ao castelo de Hogwarts. Eles param ali meio que num lugar ali meio externo. O Sirius convida o Harry pra ir morar com ele. O Harry fica todo feliz. O Sirius acha que ele vai recusar, mas né, não tem como recusar porque ele mora com os Dursley. O Lupin vira lobisomem. O Pedro Pettigrew se transforma em rato e foge. O Sirius vai atrás dele, mas no meio do caminho ele é atacado por dementadores. O Harry e a Hermione correm atrás do Sirius pra tentar ajudar ele, mas eles também são atacados. E aparece uma luz brilhante no final do túnel. Nossa. Quase chegou, hein, amiga? Eu não vou conseguir ganhar da Nayara hoje. Um capítulo que não acontece muita coisa. Hoje estamos aqui na missão de conseguir transformar, né, esse capítulo numa discussão, porque não acontece tanta coisa assim. Um capítulo relativamente curto, mas vamos lá, Luiz, agora é sua vez. Tá, não quero te influenciar, mas a Nayara vai me ganhar. Vamos tentar primeiro? Que tal? Tem que mudar o mindset, Luiz. Pois é, que isso. Vamos lá, Luiz, esteja pronto pra fazer o resumo do 20º capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Em 3, 2, 1. Todo mundo sai da Casa dos Gritos, batendo cabeça, papapá, Snape ali voando, rebatendo em tudo que é lado. O Sirius chama o Harry pra morar com ele, Lupin se transforma, Pedro também foge, vai o Sirius atrás do Pedro, vem Dementador, eles vão atrás do Sirius, Hermione tenta, aí vem os Dementadores, vão tentar dar um beijo, seguram o pescoço do Harry, depois alguém lá no outro canto manda um cervo prateado para sumir com esses Dementadores e fazer E aí foi esse capítulo. Acabou! Olha, tá vendo? Eu só tô aqui tentando entender, Luiz, qual foi a língua que você usou pra falar, pra fazer esse resumo, assim? porque eu não tenho certeza se eu entendi muito bem as coisas, né? Mas você chegou no final. Mas assim, com a confiança, né? Eu tô aqui... Toda vez a gente tem que escolher um parâmetro diferente pra fazer esse julgamento. E hoje eu vou pela confiança. Nayara Sevicilk que você leva. Obrigada, fãs. Esse resumo. Enfim, pela tranquilidade, pela
sabe, pela confiança que você desempenhou. Sabe como que é, né? Parabéns. Mas muito bem, Luiz. Agora deveria ser um momento que eu deveria fazer o Luiz ganhar, né? Pra ele entender que ele realmente pode conseguir as coisas, apesar de... Mas, enfim, não vai estar tendo lição de coach hoje. Hoje não tá tendo mudança de mindset. Mas, vamos lá. O TED ficou pra amanhã. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. Todos passam pelo túnel em direção ao castelo. Sirius convida Harry para morar com ele. Lupin se transforma em lobisomem quando a lua aparece. E Black vira um cachorro para impedi-lo de atacar Harry, Ron e Hermione. Pettigrew se transforma em rato e escapa. Sirius vai atrás dele e é atacado por dementadores. Harry e Hermione tentam ajudar, mas também são atacados por dementadores. Então, Nai, como é que a gente vai começar essa discussão de hoje? Eu queria falar sobre Pedro Pettigrew. Aparentemente, na saída ali do túnel, ninguém se importou com a presença dele, tanto que o danado, safado, conseguiu escapar. Parece que a gente tá lendo uma passagem dos Trapalhões. Sim, não é menina. possível, gente. Não, assim, eu não estava nos últimos episódios que discutiram sobre a pataquada que foi essa sequência, tanto na Casa dos Gritos quanto essa passagem, né, que a gente pega agora. Mas assim, gente, é tanta burrice, mas é tanta... Eu fico feliz que a Larissa tava ali pra me representar, porque assim, gente, não tem como. Não tem como. Assim, a gente não tá falando de pessoas totalmente incompetentes. Poxa, é o Lupin, entendeu? O Sirius tudo bem, que ele tava com a cabeça meio, né? Enfim, mas o Snape... Gente, tipo, pelo amor de Deus, vocês vão colocar uma corrente no cara, em vez de petrificar, que isso? Sim, nem parece que são bruxos. Eu não aceito Gente, isso, podia não. ser uma corrente encantada que, de acordo com que ele se transformasse, diminuísse, só que nem isso. Sobre ele se transformar, eu até levo em consideração. Porque o Sirius e o Lupin colocaram um feitiço nele pra ele não se transformar mais. Pelo menos é o que eu imagino. Que é aquele momento, né, que eles transformaram ele com a força, ele não poderia voltar. Ou não, né, porque de certa forma os próprios Sirius e Lupin dizem que não é pra você se transformar. Então meio que a gente fica sem entender se eles estão dando essa escolha pra ele ou não. Tipo assim, vamos usar uma coisa mais eficiente? É um feitiço simples, a Hermione fez no primeiro ano dela, entendeu? Não deve ser tão difícil assim petrificar alguém. Fora que eles podiam petrificar e levar o Pettigrew igual eles estavam levando o Snape, né? É, tipo, que tava lá com as pernas balançando e que ele não vai saber por quê, mas ele vai acordar amanhã com uma bela de uma dor de cabeça, né? Que o Sirius fazia questão, parece que, de bater a cabeça dele no teto da casa e das escadas, das coisas. Eu fiquei lendo isso e falei, gente, muito malvadinho o Sirius Black. Uma pequena vingança. Mas, falando sobre isso, essa questão de ele se transformar ou não, qual dos dois vocês acham que é? Ele tava impedido magicamente de se transformar? Ou eles só falaram aquilo, tipo, por falar? Não, se você voltar a ser um rato, a gente vai te matar. Eu acho que era só uma ameaça. Eu também acho. Eu não acho que existe um feitiço que bloqueia a transformação de Animago. Pelo pouco, né, que eu entendo de feitiços do universo, eu não me lembro de ter um que impeça a transformação. Eu diria, pra mim, pelo menos, no meu headcanon tá nas entrelinhas, que assim, tanto é que o Rabicho precisa de uma varinha pra se transformar em rato de novo. E a gente sabe que os Animagos não precisam de varinha pra se transformar, né? Então, quando ele pega a varinha do Lupin e o Harry, tipo, até tentar azarar ele, mas é tarde demais, ele, tipo assim, já fez algum feitiço, que eu imagino que seja tirando esse feitiço de bloqueio, aí ele pode virar um rato. É isso que eu imagino que tenha acontecido. Não sei. E novamente, né? E já que vocês mencionaram o Snape, eu fico me perguntando, né? Porque ele tava inconsciente aí, sem saber o que tava acontecendo. Agora tava lá, sem fazer nada, Vocês acham que se ele tivesse consciente, se ele não tivesse sido estuporado, ele teria feito alguma coisa com o Pettigrew? Porque assim, ele não matou o Sirius, né? Até comentamos no episódio anterior que chegaram à conclusão, acho que a Larissa disse que o Snape, tipo, conscientemente decidiu não matar o Sirius, né, apesar de todos os conflitos internos lá e tudo mais. Mas vocês acham que ele teria o mesmo tipo de escolha se ele soubesse que o Rabicho é de fato o culpado e não o Sirius? Eu acho que ele ia tratar da mesma forma, como criminoso. Então você acha que ele ia tentar pegar o Rabicho e entregar pros dementadores também? Sim.
Você quer dizer, tipo, se o Snape soubesse que o Rabicho era o fiel do segredo, tudo esse blá blá blá. Isso. Se ele não tivesse sido estuporado antes dessa revelação. Na real, eu acho que isso ia ser um puta de um gatilho pro Snape e ele poderia matar o Pettigrew. Porque a gente sabe como que o Snape se sentia em relação a Lilian e que mesmo com a morte dela isso não passou e na verdade só aumentou, né? E tudo que ele faz desde o primeiro livro é em função disso, né? Tudo que ele faz gira em torno desse amor que ele sentia por ela e por ela ter morrido. Então eu acho que se ele soubesse da verdade, ele poderia ter matado o Pettigrew. Me veio aqui agora uma coisa, né? O Snape tem que ser o agente duplo perfeito. E também foi mencionado nos episódios anteriores, estava sendo discutido se o Snape tinha... Quando que ele descobriria ou não que na realidade o Rabicho era o fiel ou não e tal, porque o Rabicho tava lá tendo... Já fazia parte do círculo do Voldemort, só que ele provavelmente nunca teria visto ele e tal. Então assim, ele tem um papel muito importante para desempenhar. E talvez por isso, né, não sei se ele teria essa parcimônia, enfim, ele seria comedido o suficiente para levar isso em consideração, mas ele matar ali o Rabicho talvez não fosse a melhor escolha pra missão dele, sabe? Tipo assim, seria meio que eu estou contra o Voldemort, sabe? Se eu matei o servo dele que tava escondido. Não, mas assim, a gente tem que botar certas pontuações. De tipo, ele nesse momento já tava com o Voldemort? Ou ele era só um ex-servo? O Rabicho? Isso. Sim, pelo que a gente entende, o Rabicho já estava com alguma relação com o Voldemort nessa época. Tanto é que foi por isso que ele chegou lá com o segredo pro Voldemort, porque ele já fazia parte de alguma forma de... Amigo, você não escutou o último episódio? Amigo, não, eu tô falando no ano de 93. Ele não tava tendo contato com o Voldemort, ele tava escondido. Não, sim, eu tô pensando, tipo assim, como uma atitude estratégica, sabe? Tipo... Então, a questão é, ali ele poderia simplesmente falar que o Rabicho estava pra entregar alguma coisa. Existe muita desculpa que ele poderia dar. É verdade. O Snape, ele não queria entregar os Sirius pra um julgamento. Ele queria entregar ele direto pro Dementador pra dar o beijo do Dementador. Então era pra morte, né? Mas se a gente parar pra pensar, o Sirius já estava condenado. Então já era certo que ele era o culpado. Tá, mas quem é Snape na fila do pão pra sentenciar alguém a um beijo do Dementador? Amiga, mas ele não trabalha em Azkaban, ele é um professor. Ele era um fugitivo. Tá, amigo, mas... Se o Black não tivesse sentenciado aos Dementadores, por que eles iam botar tantos Dementadores na cola dele em Hogwarts? Porque querendo ou não, os Dementadores quando encontrassem ele iam dar um beijo. Se esse é o raciocínio. Porque ele poderia simplesmente entregar pro Dementador e o Dementador ia lá e prendia ele. Mas se ele for pego pro Dementador e vai dar um beijo, alguém deu essa ordem, ou eles não estão cumprindo uma ordem do Ministério. Mas também tem a questão de que o Cornelius estava ali passeando por Hogwarts e o Snape provavelmente saberia qual que seria o destino, né, do Sirius assim que eles o prendessem. Então, tipo, realmente é uma sentença que não foi o próprio Snape que tá dando quando ele fala que vai entregar o Sirius pro Dementador. Mas pode ser também, né? Que pode ser simplesmente. Quem tá falando é você. Pode ser também que fosse pro, tipo assim, rancor e, tipo, vontade de, entre aspas, justiça, sabe? Mas falando nisso, eu fiquei aqui me perguntando também, né? Será que o Rabicho teria direito a um julgamento se ele fosse pego numa situação que ele não fosse entregue direto pro Dementador com a ordem de receber o beijo? Aliás, antes da gente discutir isso, eu queria só esclarecer uma coisa. Porque assim, eu acho que, não sei se é por causa dos filmes, mas as pessoas têm a impressão de que os Dementadores saem beijando todo mundo, sabe? Tipo assim, o Dementador entra em contato com alguém, ele já vai lá e já vai chupar a boca da pessoa. Só que aparentemente não é assim. Tanto é que muita gente que foi pra Azkaban tava tendo contato com o Dementador direto, a Bellatrix, o próprio Sirius, e não receberam um beijo. É uma coisa que eu imagino que seja uma ordem, sabe? Tipo, ministerial, uma coisa que eles recebem pra fazer, mas eles não simplesmente chegam e beijam a pessoa que tá lá à mercê deles. O filme deixa muita ideia na cabeça que o Dementador chega e já vê... Abusivo. Ele nem pede consentimento. Nem pega o WhatsApp. Já sai beijando. Imagina isso numa micareta, gente, que absurdo. Fica aí sugestão pro Carnaval 2022, porque o de 2021 foi cancelado. Não, gente, tudo menos isso, por favor. Não se... foi uma piada, por favor. Tá vendo, Brasil? Essa é a Nayara. Vamos por favor, não se fantasia de Dementador pra beijar as pessoas sem disclaimer. consentimento. Então, mas aí, vocês acham que o Rabicho teria direito a um julgamento? Ou, tipo assim, tava todo mundo tão preocupado pra arranjar um culpado logo que
já iam dar um jeito de ele ser beijado aí logo. Do jeito que funcionam as coisas no mundo bruxo, talvez eles falassem que, encontramos o verdadeiro culpado, pronto, tá aqui, vai ser sentenciado, acabou, não vai ter julgamento. Tudo que ele quer é aparecer, né, e ter um closure, né, tipo, Sim, resolver esse problema. Demonstrar serviço. Gente, Cornelius estava em Hogwarts só entregando o santinho. Tirando foto com as pessoas pra postar na campanha. Asfaltando Hogwarts. E antes da gente fechar essa participação aqui sobre essa questão da fuga e tal do Rabicho, eu queria perguntar pra vocês, assim, tipo, dentro da narrativa, por que será que a JK escolheu colocar o Snape nessa cena? A primeira resposta que vem na minha cabeça é que o Snape tá ali pra meio que introduzir os marotos, né? Uhum. Porque o Lupin vai dizer assim, isso tudo é por causa de uma besteirinha de adolescente, não sei o que e tal, pra revelar que o Lupin é o lobisomem, antes da transformação dele. Ou será que tem alguma outra nuance que eu não peguei? Eu acho que isso é construção do que vai acontecer. Porque ela tá pegando já muito antes e mostrando como é que eles têm essa relação já estranha e, sabe, aquele rancor bizarro do Snape. Então eu acho que isso é só ela só levou ele pra fazer essa construção pro futuro. Se ela abandonasse essa ideia, que eu acho que na verdade ela nem chegou a cogitar essa possibilidade, a presença dele aí também meio que não afeta em nada. Mas lá pra frente, a partir da ordem, a parte que o Harry vai ver a real do pai dele, toda a relação do Snape e tudo mais, eu acho que isso faz parte da construção pra gente entender como que o Snape tá conectado com os marotos e com a mãe do Harry, e tudo no final que culmina até o Harry chegar e dar o nome do Snape pro filho dele, entendeu? E eu também me vejo uma coisa aqui, que é também uma questão de fechamento, né? Porque tinha uma animosidade entre o Snape e o Lupin durante todo o livro. E talvez seja um momento também de fechar isso e dizer por quê, né? Pra dar esse... sim, porque parece meio gratuito até então. Mas também tem a questão que no próximo capítulo o Snape ele vai servir como o informante do Ministério. Que ele simplesmente vai falar, gente, olha só, essas crianças tão doidas, não tinha nenhum Pedro lá, só tinha esses 2 bandidos, e eu vim defender esse cidadão de bem. Ele não viu, né? Cidadão de bem. Exato. E falando em ele não ter visto, a gente também pode discutir qual que é o alcance do mapa do Maroto. Porque olha só, o Snape pegou o mapa lá no escritório do Lupin, que o Lupin esqueceu de fechar, que estava tão apressado, e aí deixou lá e viu que o Lupin estava caminhando para algum lugar. Eu não imagino que a Casa dos Gritos esteja apareça no mapa do Maroto, né? Porque passa por um túnel, já não é mais o Hogwarts, já é quase Hogsmeade. Aliás, é Hogsmeade, né? Também eu imagino que a cabana do Hagrid não esteja lá, porque senão, tanto o Lupin quanto o Snape teriam visto provavelmente o Pettigrew, né? O Rabicho. E aí vocês acham que o Snape só seguiu o Lupin indo em direção a algum lugar, tipo assim, até o Salgueiro, e aí o Lupin sumiu, ou ele chegou a ver todo mundo lá na Casa dos Gritos? Amigo, ele só viu pra onde o Lupin tava indo. É isso aí. Quando ele viu a direção, ele falou, putz, matei. Só podia estar ali o Black. O mapa é só os terrenos de Hogwarts. Mas e aí que tá, ele disse que ele viu o Black no mapa? Ele disse que ele viu o Lupin. Ah, tá. E aí ele juntou uma coisa com a outra e percebeu que... Ele sabia que na Casa dos Gritos... Ele já tava com isso na cabeça de que um tava ajudando o outro. Aí quando ele viu ele indo pra direção da passagem que ele conhecia... 1 mais 1 é 3, passagem lá que ele quase morreu, pelo né, amor de inclusive. Deus. Então, indo por essa passagem do túnel embaixo do Salgueiro Lutador, né? Harry e Sirius estão tendo um momentinho, né? Um momentinho gostoso. Depois de tanta coisa pesada... Aliás, antes de tanta coisa horrível e pesada que vai acontecer... Dementador, transformação, briga dos caralho... Tem um momentinho de respiro nesse capítulo, que é quando o Harry recebe uma certa proposta. E o menino, ele tá tão carente por uma família... Sei lá, uma figura de... Sei lá, do que é que seja... Que ele rapidinho para de chamar o Sirius Black de Sirius Black, chama só de Sirius. Que bonitinho. Onde essa relação aí de afeto começou, a gente não sabe. A gente só sabe que o Sirius chamou ele pra morar com ele e é isso aí. Pois é, menino. Eu acho que depois de toda a história que ele contou lá na Casa dos Gritos, o Harry percebeu quem realmente é o Sirius. E conta também o fato de que o Harry já sabia que ele era o padrinho dele. Ele vê as fotos, né? Sabia que ele frequentava a casa dos pais. Estamos falando de sentimento. Você não larga o sentimento ruim assim tão fácil. Quando você tá com ódio de uma pessoa, por mais que você descubra a real intenção dela, o ódio não vai embora tão rápido. O ranço, ele Amigo, fica. você não sabe porque o Harry nunca teve uma pessoa que se importasse com ele. E o Sirius, na verdade, se importa. Tanto que ele a nível familiar, volta assim, pra buscar justiça.
Assim, eu acho que faz sentido bastante, só que assim, realmente, muita coisa aconteceu, muita coisa, tipo, primeiro aparece Sirius, é o assassino, depois o Rabicho, é animago e não sei o que, papapá. Então, assim, a cabeça desse menino devia estar pra explodir, assim, de tanta coisa, sabe? Eu acho que nessa passagem que eles estão caminhando ali, acho que dá pra dar aquela respirada e ele colocar as coisas na cabeça. Eu acho muito nobre, talvez empático do Sirius, ele chegar assim, meio que na defensiva pro Harry e falar assim, bom, eu vou entender se você não quiser e tal, mas assim, se você quiser, entendeu? Cola lá em casa e tal, vai ser bacana. E o Harry, tipo, na hora, não, tudo bem, vou sim. Ele aceita de pronto, né? Uhum. Na real, ele fala morar com topo. você, aí o Sirius até acha que ele vai recusar, mas na verdade é tipo óbvio, né? É aquele momento bem cinematográfico, né? Que a pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala, o quê? Morar com você? Aí outra pessoa fala assim, eu realmente sabia que isso não ia acontecer. Aí depois a pessoa, não, bobinho, é tudo que eu mais quero. Mas assim, essa perspectiva, né, gente? Tu lá, você tá com alguém que seus pais escolheram pra ser o seu padrinho, alguém que seus pais amavam, que tava perto, que sabia das histórias dos seus pais. Tipo assim, imagina, ele vai poder ficar sabendo de tanta coisa que os pais dele faziam, colega de escola. O que eu acho tão legal dessa relação com o Harry e com o Sirius é que o Sirius torna uma pessoa tão importante pra ele, embora não dure muito tempo, né, infelizmente. É que o Nossa, cor de coração gelado, não fala assim. Mas, desculpa, amigo, o que acontece? Tipo assim, ele tá lá pra ajudar o Harry quando ele usa a Pedra da Ressurreição, né, lá no final, o Harry tem um momento, acho que, não sei se é nesse momento ou se é antes, que ele pensa assim, que não tava mais com tanto medo da morte, porque ele morrer ia fazer ele se encontrar com Sirius. E principalmente vai acontecer bastante esse desenvolvimento também no próximo livro, né. Ai, Nossa, gente, essa cena no filme, quando eles estão olhando pra Hogwarts, aí tem toda essa conversa, aí eu só lembro de Ordem da Fênix, que o Sirius Black vai morrer. Nossa. Ainda falando sobre essa questão aí do convite do Sirius, tem uma coisa que a gente não pensa muito, né, nessa hora. A gente só tá pensando na parte emotiva, de que, que legal, eles morando juntos, sei que lá. Mas a gente esquece que por trás de tudo isso tem alvo Dumbledore, né? E que a gente com dedinho, ó. A gente fica sabendo lá em Enigma do Príncipe o real motivo dele tá com os Dursley. E fica muito claro que o Dumbledore não ia deixar o Harry morar com o Sirius. Mesmo se ele fosse inocentado ali naquele momento, né? Só depois do Voldemort ser aniquilado. Eu consigo ver o Dumbledore falando assim pra ele, querido, não vai tá acontecendo. Mas será, Nike? Não, porque tipo, na Ordem da Fênix o Harry não passa a maior parte do verão dele lá com o Sirius na casa. Tipo, tendo o Fidéliozinho lá. Se bem que trauma de Fidélio já, né? Sim, mas tendo o Fidéliozinho, acho que dá pra... Não, meu... Mas ele não passa sozinho, tá todo mundo passando as festas lá e tudo mais. Mas ele não mora lá. Ele só precisa ir uma vez por ano. Os Dursley é meio que pra renovar o pacto de sangue. Renovar a proteção. Fazer o pentagrama invertido no chão. Tá certo. Derrubar sangue de virgem. Dá beijo no bode. Não tem beijo no bode, mas... Aliás, não tem beijo em ninguém, né, nesse capítulo, mas... Isso a gente não sabe ainda, só vai saber no próximo capítulo. Mas enfim, gente, não acabou ainda, a gente ainda tem muita coisa pra conversar, como por exemplo, vocês estão percebendo aqui que teve uma mudança na iluminação? Ficou mais claro de repente? Parece até lua cheia. Gente, lua cheia, eu tinha esquecido totalmente. Não, pera. E agora? E o Lupin se transforma, mas ele só começa a se transformar quando a lua aparece, quando ele observa que a lua está ali atrás da nuvem. Vocês nunca pararam pra pensar sobre isso? Tipo, a lua já tava lá, gente. Na verdade... Só que ele viu agora. Por que ele só se transformou agora? Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? No livro, quando a gente lê o capítulo, diz que quando ele é banhado pela luz da lua, ele se transforma. Sim. Você acha que é o contato, então, com a luz? Eu acho que é alguma coisa... Mas aí é só passar protetor e usar uma sombrinha, gente. Como você vai passar um protetor pra não receber a luz mágica? Bom, se um telhado de uma casa e um túnel resolve, por que não uma sombrinha e um protetor FPS 70? Amigo, não é o raio UV que faz a pessoa se transformar, sabe, né? E inclusive as janelas também estão todas vedadas, que é pra não entrar a luz da lua, né? Mas ele tá transformado lá dentro, não tem essa, gente. Eu acho que não vai impedir que ele se transforme lá dentro. Eu acho que aquelas janelas estão assim pra ninguém ver que tem um lobisomem lá, pô. Amigo, não deve ser um blackout. A luz acaba passando de alguma forma. Eu acho que é pela poesia, né, do negócio. A lua saiu de trás da nuvem, banhou o corpo dele e tal. Na prática, não sei se funciona, mas é bonito. E é legal que ele começa a se transformar quando ele percebe, né? Tipo, tem um negócio assim também da questão do... Puta que pariu, é agora. Eu acho que
é um momento muito bem capturado no filme, apesar de ser um lobisomem totalmente diferente. Aquela cara e a lua preenchendo o olhar. Tipo, eles estão falando o tempo todo, tipo assim, o Lupin é lobisomem, tá de noite. E aí eu fico pensando, pô, Snape, vai ter um lobisomem à solta aí. Se você sabe que ele não tomou a poçãozinha dele, leva no frasquinho, pô. Aí já toma aí, olha aqui, ó. Não, mas ele também não tinha como saber se o Lupin já tava transformado ou não. Não, né? o pior... Nossa, defendia o Snape, alguém anotou esse momento? Pois é, gente. Não, gente, Aconteceu. O pior é o Lupin que 1000 anos se transformando e simplesmente não... Ah, mas peraí, Luiz. Peraí, o Tá, quê? a gente tem muitas variáveis aí. Ah, agora Ele tem variável. Ele viu um cara né, que ele não Pude? sabia, ele esqueceu. Imagina, você nunca esqueceu de tomar remédio. Não, e olha Várias que eu tomei remédio diário. Assim, tudo bem que se você não tomasse o remédio, você não vira uma besta mortífera que sai matando todas as pessoas no seu caminho, né? Mas, pô, apareceu uma pessoa que ele achava que tava morta. Ele viu o Sirius Black no... Não, eu acho que... Tá desculpado. Mas, que o Lupin amigo, esqueceu. é por isso que ele não podia ter botado tudo a perder. Mas no calor do Mas, momento assim, ele não ia Entre lembrar. brigar com o Snape e brigar com o Lupin, eu vou estar brigando com o Snape. Snape, da próxima vez, leve o seu... Só virava assim... Deve ter um monte de frasco vazio nas vestes. Pega um, vira e leva lá, entendeu? Ah, já resolve tudo de uma vez. Muito bem, né? E aí, quando o Lupin é atraído pela lua, ele se transforma na frente de todo mundo. E aí tem caos total, todo mundo fica com medo... E é um pega pra capar, e o Sirius transforma em mago pra proteger as crianças. Aí tem briga de lobisomem com cachorro, embora de fato, aparentemente, lobisomens não lutem com cachorros, né? Mas nesse caso a gente entende, porque eu acho que ele tava só tentando segurar o Lupin. E aí eu imagino, sabe aquelas brigas de cachorro, assim, que é uns ganidos muito loucos que ficam ecoando, aí todo mundo acordando em Hogwarts e vendo as coisas pela janela. E aí o Harry fica preocupado, meu Deus, Sirius vai matar o Sirius. E sai correndo atrás. Ele é Hermione, né? No caso, ele não está sozinho, como no filme. E aí, colegas, já dá um friozinho aqui só de pensar. E não é um frio pequeno, não. São 100 dementadores ou mais. Ele fala que pareciam mais de 100 dementadores. Imagina a percepção, assim. Se um dementador, praticamente a presença de um já era suficiente pra desmaiar o Harry, imagina tantos assim. Acho que o Harry deve ter ficado cagado de medo. Por isso que a Hermione também passa mal e desmaia, porque uma coisa é um dementador atacando um monte de gente, outra coisa é 100 dementadores atacando 2 adolescentes e um cara que tava lá todo cagado já. Imagina o estado mental dessa criança. Ele acabou de descobrir 1000 coisas de uma vez. Acabou de ver um lobisomem se transformar na frente dele, se atacando com o padrinho dele que descobriu que é inocente. E deve estar morrendo de medo do lobisomem matar ele. E aí, 100 dementadores na cara dele. Isso mostra só que a carga, por assim dizer, do ataque do dementador realmente é pesado, né? Eu não sei como que o Harry saiu dessa. Bom, eu sei porque ele é o protagonista, ele não ia morrer no 3º livro. Mas se você for pensar que com um dementador ele já foi pra ala hospitalar e tudo mais... Eu acho que é adrenalina, amiga. Pode ser. Tanta coisa que acho que o coração dele tava mais de 1000. E aí... E também tem a questão, né? Ele vê o Sirius lá de 4, inclusive na sua forma humana. E aí ele chega pra tentar ajudar, porque sabe que os dementadores querem o couro do Sirius. E aí começa a Hermione, bora fazer esse feitiço. Aprendi esse feitiço aqui na marra, mano. Chama Expecto Patronum, você tem que pensar em coisas felizes. Bora lá? 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e não aconteceu nada. Nossa, ele tava muito desesperado. Ela ficava... Eu consigo ver a Hermione assim, gaguejando, sem saber o que tá acontecendo. Gente, eu escutando essa sequência com o Stephen Fry narrando, é frenético, assim, é uma coisa que você fica, sabe? Tipo, eu sei o que vai acontecer, mas mesmo assim o coração fica... Bora, Hermione, você consegue. A gente vai acabar esse capítulo num dos maiores cliffhangers da história, eu acho, né? Que não tem como você largar a leitura nesse momento. Acho que esses últimos capítulos, né? Acho que eles têm que ser lidos de uma vez, assim. Porque não tem como você simplesmente parar. Depois que o Harry olha pra uma figura misteriosa. Depois que entrou na Casa dos Gritos, pra frente, você vai ler sem parar. E o pior é que ainda volta, né? As coisas voltam e acontece de novo, recapitulação. Antes de desmaiar ainda, o Harry ainda consegue ver alguma coisa, assim, que ele... Não sabe muito bem o que é uma figura misteriosa, o estranho do lago. Alguma coisa que tá ajudando ele a derrotar os dementadores. Vocês já viram a arte do Jim Kay dessa cena que tem um dementador assim, nojento, pegando o Harry pela cabeça assim, e a bocona assim, ou como diria Lia, matraca aberta? Ai, meu Deus. É muito boa essa ilustração. E enquanto tudo isso tá acontecendo, a gente não sabe ainda, mas a gente tem certas cópias, né? Observando tudo sorrateiramente, sem influenciar, sem se meter nas coisas. Então a gente vai ter um breve momento onde está a Hermione. Eles estavam dentro da cabana, a Hermione fica lá dentro com o Bicuço,
e o Harry sai e vai pro lago. É isso E que aí acontece. eles estão só esperando o momento de salvar o Sirius, né? Sem saber Isso. que o Harry era, né, o momento Dark, vai lá e interfere Aí na ele sua fala própria que ele fica história, porque ele é esperando. Deus do seu próprio destino, caralho. Ele fica esperando, come on, cadê você, pai? Cadê você? Aí fala que alguma coisa dá um clique nele, ele fala que na verdade era ele mesmo, daí ele fala Expecto Patronum. É o momento que a gente descobre que o pai do Harry é ele mesmo. Uhum. Dark. Então, só quem fez alguma coisa de fato pra interferir, entre aspas, no passado foi o Harry, né? Não tem o Evil da Hermione nesse... Não. Não, graças a Deus. Gente, vamos tirar um momento pra gente reconhecer esse momento do filme, porque é uma coisa assim que foi uma coisa pro fandom, né? Vocês lembram de ter aberto os fóruns na época e visto várias teorias? Hermione é lobisomem? Gente, eu mesmo falei isso. Na época eu não tinha internet. Porque, se eu não me engano, pra poder fazer essa cena acontecer no filme, antes, lá na cena que tem a aula de defesa contra os Astros das Trevas, quando ela tá descrevendo os lobisomens, ela diz que ele só responde ao chamado do seu igual, né? Uhum. E aí, temos lá Hermione uivando como se fosse o seu igual, e ele responde. Não, assim, para o universo do filme, essa é a única solução que tem, porque senão, por que ele responderia? Mas como isso não tem no livro, foda-se, nunca existiu. Eu vou só perguntar aqui uma coisa pra vocês, é uma leseira de code, tá? Vou só deixando aqui bem claro que é apenas um devaneio. Que é assim, gente, você pode voltar no tempo, eu imagino que mais de uma vez usando o vira-tempo, certo? Certo. Vamos estabelecer que não é recomendável para quem tem um vira-tempo que modifique ou tente modificar as coisas que ele sabe que aconteceram. Porque, enfim, coisas bizarras vão acontecer, nunca muito explicado muito bem o quê. Que descobrimos mas... até no último livro que existe um departamento para tomar cuidado aí do tempo. Mas, tendo em vista que você pode voltar e alterar o presente, sendo que você não sabe que você tá alterando, né? Que no caso é o caso do Harry aparecendo lá depois e salvando o dia. Eles poderiam muito bem, depois de ter voltado, ir atrás do Rabicho. Tipo assim, não, Cody, não dá. Eles já fizeram um livro parecido com isso de Harry Potter e você sabe que deu errado. Vamos parar de mexer com o tempo, porque coisas bizarras como Cursed Child acontecem. Não, foge dessa ideia, pelo amor de Cristo. Vamos deixar o Rabicho escapar, né? O bichinho, assim, eu acho que ele mereceu escapar, porque o pessoal foi tão burro que reizinho Rabicho o mundo é dos escapar. espertos, irmão. E falando em Fiel do Segredo, a gente vai ter aqui um spot especial trazido pelo nosso delicioso host, Igor Moreira. Oi, pessoal, tudo bom? Apareci aqui de intrometido no episódio para explicar para vocês e contar algumas informações interessantíssimas sobre o feitiço Fidelius, um feitiço que divide opiniões, que dá muita treta, que ninguém sabe como funciona, mas eu vim aqui com todas as respostas para acabar logo com todas as dúvidas que todo mundo tem. Primeiro eu vou falar o texto da J.K. Rowling. No texto, a J.K. Rowling diz: o feitiço Fidelius é extremamente antigo e ainda é usado até hoje. Ele envolve a ocultação de informações dentro de uma pessoa. A pessoa escolhida, que vira o fiel do segredo, é a única pessoa capaz de revelar informação protegida a outras pessoas, não importando quantas pessoas já soubessem dela. Ou seja, se as pessoas já sabiam onde o Tiago estava no dia que eles fizeram o feitiço, a partir daí eles já não sabem mais. Se o guardião do segredo compartilha a informação protegida, a pessoa para quem ele ou ela contou fica preso, limitado pelo feitiço Fidelius. E é impossível, então, passar essa informação adiante. Mas o feitiço Fidelius não é a prova de fraquezas, né? Como a gente sabe, né? Ou de ratices. Se o guardião do segredo desejar, ele pode espalhar a informação a qualquer momento, apesar do segredo não poder ser tirado através de força, magia ou tortura. Se o guardião do segredo morre, cada pessoa para quem ele passou o segredo se torna um fiel do segredo também. O que pode envolver muitas pessoas, inclusive aquelas que podem estar mais dispostas a compartilhar o segredo. É o que acontece depois que o Dumbledore morre, né? E eles ficam assim, de ir lá no Grimmauld Place, né? Porque vai saber se o Snape não fala pros outros. Já que o Snape daí já virou um fiel do segredo, né? De um modo geral, ter a posição do guardião do segredo é perigoso. É um encantamento tão compulsivo e sério que poucas pessoas facilmente aceitariam. Apesar do segredo só poder ser dado voluntariamente, muitos foram vítimas das maldições do Império e cruciados em tentativas de fazerem eles compartilharem a informação. Mas não funciona, né, gente? Enfim, essas são as informações do Pottermore. A J.K. Rowling também falou
eu não sei em que circunstância, mas eu achei isso na Harry Potter Lexicon, que nem mesmo o sujeito do segredo em si pode compartilhá-lo. Mesmo que um dos Potter, por exemplo, fosse capturado e forçado a tomar Veritaserum ou amaldiçoado com Império, ele não conseguiria dizer aonde os outros estão. Os outros dois, né? No caso, a Lilian e o Harry. O que dá a entender que o Feitiço Fidelis foi colocado nos Potter em si, não na casa, como acontece, por exemplo, lá no Largo Grimmauld, no Chalé das Condes e na própria Toca, né? Inclusive, eu acho estranho o negócio da Toca, porque o Sr. Weasley não fala pro Harry onde é a Toca, e mesmo assim ele chega lá, né? Mas enfim. O professor Flitwick aparentemente sabe disso que foi colocado nos Potter, porque ele diz no capítulo 10 do Prisioneiro de Azkaban que mesmo que o Voldemort estivesse com o nariz chapado lá na janela da casa dos Potter, ele jamais os encontraria, dando a entender que pelo menos a janela ele conseguiria ver, né? Mostrando que a casa não estava sob o feitiço, e sim as pessoas. Mas é isso, gente. A gente tem muitos livros ainda pra falar sobre isso. Isso vai ser explicado mais propriamente em Ordem da Fênix, né? Então é isso, gente. Um beijo. Aproveitem o resto do episódio. Tchau! Ai, que querido. Olha só, Igor, você é o fiel do meu segredo. Tem problema? Sabe aquele livro, O Segredo? É tipo isso. É o Igor que mentaliza os coisas pra você, Code. Eu espero que todos os meus segredos sejam bem guardados com você. Então, gente, tirou as dúvidas de vocês sobre o Feitiço Fidelius? Não. Obrigado por nada aí, Igor. Brincadeira, mas realmente eu ainda tenho muitas dúvidas do feitiço. Eu originalmente imaginava que, assim como a questão do Largo Grimmauld, a casa estava, né, sobre o feitiço. Só que, de fato, eram os próprios Potter, né? Mas, assim, a dúvida que brota daí, né, sobre essa questão de fiel de segredo é uma coisa que muita gente pergunta, né? Por que raios não são os próprios Potter que são os fiéis do seu segredo? Eu acho que não funcionaria de um ser fiel do outro, porque simplesmente no mundo mágico deve ter uma restrição, tipo, você não pode ter duas pessoas que uma vai ser fiel da outra pra fazer as duas sumirem, porque senão as duas iam sumir e ninguém não quer ver os dois. Acho que deve ter alguma regra no mundo mágico que isso não deve poder rolar. Porque eu acho que o fiel, ele não pode ficar escondido, ele não pode sofrer sobre o feitiço que tá ali escondendo as pessoas, entende? Se fosse a casa, daria pra gente só fazer um paralelo e dizer que não faria sentido porque eles poderiam ser o fiel da casa. Mas como é neles, né, o Feitiço Fidelius, abre uma certa explicação, assim, eu diria. Uma outra, vamos dizer assim, incongruência dessa história toda é a questão do Pedro ter sido escolhido, né? Porque eles resolveram escolher o Pedro e não o Sirius porque era óbvio que o Sirius era o melhor amigo e aí as pessoas iam atrás do Sirius, mas nem que eles quisessem, eles iriam conseguir tirar. Então, tipo, meio que parece dar a entender que o Sirius não queria ser torturado, porque ele ia ser torturado até a morte, mas não ia entregar o segredo. Não, amigo. Então, acho que de qualquer forma ele ia ser torturado, se ele sendo ou não. A diferença é que se ele fosse torturado, ele realmente não ia poder entregar. Ou seja, não faz o menor sentido não terem escolhido o Sirius. Não, amigo. Por exemplo, quem vocês vão achar? É o Sirius. Beleza, vamos pegar e vamos torturar ele. Vai que sendo torturado, alguém usa um Império da vida, um Veritaserum, e ele entrega de bandeja onde estão os Potter. Mas isso só ia dar certo se ele não fosse. É por isso que justamente isso é o que não faz sentido. Agora, pode ser que eles estejam tentando... Ah, entendi o que você falou, desculpa. Tipo assim... pode ser que eles estejam tentando, sei lá, inventar magia nova. Sabe assim, agora eu sou tão foda que eu consegui quebrar um Feitiço Fidelius com uma tortura. Só se estivesse na cabeça deles. Ou então, eles imaginarem que... Ou não saberem disso, né? Eles não saberem que você não pode fazer isso. Ou também não quiseram que o Sirius sofresse. Mas ele ia sofrer de qualquer forma. Porque se ele era o óbvio, as pessoas iriam torturar ele. Outra coisa é que o medo talvez não fosse do Sirius ser torturado em si, mas sim da morte dele, já que ele morrendo, as outras pessoas que sabiam do lugar iam virar fiel do segredo, tornando muito mais fácil. E facilitaria as coisas. Ia facilitar muito mais. Gente, mas sobre essa questão do fiel do segredo, sabe o que realmente tá aqui batendo na minha cabeça? Sabe, tem tanta gente, tem o Dumbledore. A ordem era tão grande. Eu acho que o Dumbledore se ofereceu pra ser o fiel em algum momento, não? Eu tô pirando. Gente, por que o Rabicho? Porque eles nunca desconfiaram que ele era o informante. Mas é justamente por isso, porque ninguém ia desconfiar dele, ninguém ia matar ele.
E o resto, vocês se acham soubesse, que... não ia ficar sabendo. Mas assim, indo na linha do que o Luiz perguntou, vocês acham que o Rabicho nunca deu nenhum indício de que ele não era totalmente fiel? Ele fazia muito bem esse papel dele de... Quando ele resolveu, né, virar, ele continuou sendo uma pessoa muito fácil de mentir ou de não entregar e tal? Ou na história dele com os Potter, ele nunca, tipo, tinha feito alguma traição ou coisa assim? Eu acho. Eu acho que eles nunca desconfiaram. Porque não só a Lily e o assim, James, né? O Dumbledore também nunca dos desconfiou. 4, ele é o mais fraco. Isso acho que todo mundo concorda. Sei lá, eu pensaria assim, ele é tão fraco que eu acho que ele não chegaria ao, sei lá, um comensal da morte, um aliado de Voldemort por ter tanto medo. Então, só que esse foi o erro dele. Mas se ele é o mais fraco, é o elo mais fraco. Então, ele era o mais capaz de procurar o lado que fosse beneficiá-lo. Nem sempre. Às vezes a pessoa com muito medo não vai procurar o pior. É o paradoxo, né? Tipo, a pessoa que menos for suspeita, na realidade é a mais suspeita. Só que aí quem fosse ver de fora ia perceber que ele era o menos suspeito, então logo seria ele ou não? Enfim, é muito doido essa... Eu tinha uma ideia, inicialmente, muito, muito simplória do Feitiço Fidelius, né? Eu achava que era uma coisa assim meio jogada e tal, que não fazia muito sentido, e que era uma coisa, enfim, simples, que só o fiel sabia. Tipo, eu tinha na minha cabeça que só o Rabicho sabia onde eles estavam, nem os próprios Potter sabiam. E aí, isso não é bem verdade, né? Porque, primeiro, o Sirius, ele vai até Godric's Hollow quando os Potter morrem, então, tipo, tudo bem que pode ter terminado o feitiço, mas até ele receber essa informação. Ou ele mandava cartas pros Potter quando eles estavam lá, né? O Hagrid também chega aí lá quando os Potter morrem. Então, tipo assim, o Hagrid deve ter descoberto isso através do Rabicho ou através do Dumbledore. Como que o Sirius e o Hagrid sabem da localização de Godric's Hollow pra vocês? Pra mim, o problema não é eles saberem onde tá a casa, mas o problema é saberem onde o bebê tá. Porque, beleza, a casa é fácil de saber que ela não estava inclusa no Fidelius, mas eu acho que o bebê Harry estava. Mas aí o Harry ficar lá chorando, ia morrer de chorar e ninguém nunca mais achar ele. Só quem soubesse da... Realmente é muito perigoso esse feitiço, né? Eu acho que quanto mais a gente pensa nele, mais a gente vai achando umas brechas, umas questões que fica meio... Exatamente, vai ficando cada vez mais entrando num buraco de... num buraco... Wormhole, pode falar. Que Obrigado, Luiz. Que, por exemplo, eu tava até imaginando assim, o Sirius mandava corujas pra casa dos Potter. Como é que a coruja achava o James? Será que tinha que contar... Será que o Rabicho tinha que contar pra coruja onde é que os Potter estavam? Assim... Eu vou dizer pra vocês, falando sobre a complexidade do Fidelius, né, que imagino que seja um feitiço muito complicado e, enfim, antigo e tudo mais, eu acho que essas magias antigas, como, por exemplo, a proteção do Harry e tudo mais, o próprio Fidelius, ele tem muito a ver com valores e sentimento, né? O Harry, por exemplo, sobrevive graças ao amor da mãe, e eu acho que o feitiço Fidelius, ele é tão poderoso porque ele envolve confiança e também envolve sentimentos, né, de amizade, de amor e tudo mais. Eu acho que, por exemplo, quando os bruxos pensam, como é que eu vou guardar isso aqui? Eu vou guardar utilizando um feitiço desses, vamos dizer assim... primordiais, que são esses que envolvem esses sentimentos. Então, eu imagino que talvez nem fosse um feitiço muito conhecido, e só de repente se popularizou por causa do Sirius Black, né, que achavam que era o fiel. Mas não imagino que é uma coisa que todos os bruxos sabem fazer ou fazem com frequência. Tipo voto perpétuo. Isso, e tipo voto perpétuo, que aí isso é outro ponto, né? De repente, por que não, ao invés de só usar um Fidelius, você também não obriga o seu fiel a um voto perpétuo pra ele não poder contar o segredo pra ninguém? Faz um combo. É uma boa. Olha aí, se um dia, amiguinhos, vocês quiserem proteger alguém com feitiço Fidelius, não confie nas pessoas, tá? Peça pra eles fazerem um voto perpétuo também. Parece que temos alguém com problema de confiança. Mas eu acho que essa que é a graça do feitiço, entendeu? Isso que eu quis dizer. Eu acho que o feitiço só funciona porque você confia. E é a confiança que faz a coisa acontecer. Tipo, assim, até porque você não vai fazer com qualquer um, né? Exatamente. Nossa. E já eu acho que o voto perpétuo é justamente pela desconfiança. Você, tipo, você, por não acreditar talvez que a pessoa vai fazer aquilo, você meio que sela esse pacto pra ela... Tipo assim, se você não fizer, você vai morrer. É aquele famoso, tipo, mano, eu confio muito em você. Muito, muito, muito. Mas e se um dia, sabe? E se... Mas eu confio em você. Eu não sei quantas pessoas eu saberia dizer que eu tenho uma confiança incondicional pra fazer um feitiço Fidelius pra proteger com a minha vida nesse sentido, sabe? E tá comigo, agora tá pra com voto Deus. perpétuo é mais fácil, né? Porque se a pessoa fuder comigo, ela morre, então tudo bem. Então, amiguinhos, meus caros fiéis e fioas do segredo, vou aproveitar esse momento que a gente tá aqui falando por bastante tempo dessa figura maldita do Rabicho, que fugiu, escapou, e vamos utilizar esse ódio, essa raiva, esses sentimentos negativos pra fazer um feitiço Avada Kedavra!
que é o momento em que a gente diz as coisas que a gente não gostou do capítulo, ou que deixou a gente com raiva, ou enfim, as coisas que a gente não gostou. Vamos começar com Luiz Felipe. O que te deixou puto nesse capítulo? A fuga do Pedro, que eu achei foi o maior dada mole da história. Caralho, era só ter pensado um pouco, sabe? Isso foi o que me deixou puto. E a sua, Nayara? O meu tem um pouco a ver com o que o Luiz falou, que é a fuga do Pedro. E como que ficou totalmente esquecido o que a Sibila falou, né? Tudo bem que todo mundo acha que ela é uma charlatã, não sei o quê, mas devido aos últimos acontecimentos, eles podiam ter considerado que ela já tinha falado sobre o servo de Lord Voldemort. Uhum. Então o Harry já meio que sabia que o servo de Lord Voldemort ia retornar ao mestre, né? Ele podia ter aproveitado o momento revelações bombásticas dentro da casa e ter falado isso. Mesmo que eles achassem que fosse mentira, né? Eu acho que isso passa pela cabeça dele. Antes de toda a putaria acontecer na Casa dos Gritos, se eu não me engano, tem alguma parte da narração que o Harry, tipo, lembra do que a Trelawney falou, só que ainda acha que é o Sirius a pessoa. E aí, depois de tudo que aconteceu, né, o Harry acho que a última coisa que ele ia lembrar era da Trelawney nesse momento. Mas depois ele vai ficar, tipo, puta merda, é verdade, tudo que ela disse é aquela... Mas, falando nisso, eu fiquei até pensando, sabe? Eu imagino que esse pessoal que faz profecia, sei lá, os espíritos que quer que seja, que influenciam as profetisas pra fazer as profecias, eles devem ser uns espíritos meio zombeteiros, filha da puta, que fica vendo o futuro, aí volta no vira-tempo, aí faz umas poesias assim, bem ambíguas com tudo, sabe? Tudo pra ter várias interpretações só pra zoar. Aí ele faz a profecia, aí vira uma coisa que ninguém consegue entender direito, aí só vai fazer sentido quando acontecer. E adivinha qual que é o meu Avada Kedavra, né? O bater carteira aqui com a fuga do Rabicho. Mas especificamente, nesse momento, eu vou estar direcionando um pouquinho mais pro lado, pro menino que sobreviveu. Seria sincronia ou nada aconteceu no capítulo além disso? Né? Porque o menino que sobreviveu, né, deu mais uma bola fora nesse momento, em vez de usar um Petrificus Totalus, ele usou um Expelliarmus, né, pra fazer o Rabicho soltar a vainha, que ele já tinha feito a porra do feitiço. E ele fugiu. Parabéns. Parabéns. Eu espero que você tenha aprendido sua lição, Harry, com Expelliarmus. Para de falar do feitiço que salvou o mundo. Agora eu quero que vocês aprendam um feitiço em alguns segundos, tá? Porque tá vindo um monte de dementador pra cá. Tem quase 100 dementadores na nossa direção. E vocês vão ter que pensar em coisas felizes imediatamente pra gente fazer o nosso momento... Expecto Patronum! Vamos lá, vamos começar com a Nayara dessa vez. O que te deixou feliz, Nayara? Qual foi o quentinho no coração gostoso? O momento que eu escolhi para compartilhar aqui é a parte em que Sirius convida Harry pra morar com ele, que eu acho muito fofo. Beautiful. Pena que morreu. É isso. Nayara, ninguém tem um segundo de paz. Não. E você, Luiz, deixa eu adivinhar, qual que é o seu Expecto Patronum? É o Sirius convidando o Harry pra morar com ele. Caralho, lacrou coisa de primeiro, bati aqui. Tá vendo? Eu usei o vira-tempo. Ah, mas gente, é aquilo, né? Aconteceu tanta coisinha nesse capítulo. E você então não ia se surpreender se eu dissesse que o meu Expecto Patronum é o quê? Mentira, Cody! Pra morar com ele. Mentira. Olha aí, é um Expecto Patronum triplo do mesmo patrono. Gente, é muito bonitinho. O Harry imaginando que ele ia ter um lar pela primeira vez. Um lar que fosse, sabe, família dele, entendeu? Embora ele já tenha experimentado, né, um gostinho do que é um lar com os Weasley, dessa vez é... Agora é um lar uma mais figura, organizado. sabe? É o padrinho, entendeu? Pena que fica só na perspectiva mesmo, né, Harry? Serviu pro no fim ganhar mimos. Ganhou até um elfo doméstico de herança. Hermione, corre aqui. Então, gente, é isso. Eu tô aqui todo arrepiado. Eu não sei se esse capítulo são os Dementadores. O Harry está desmaiada. Mas que cliffhanger tenso, hein, gente? O que será que aconteceu? Mas a gente vai descobrir só semana que vem. Eu estou aqui curiosíssimo. Mal posso esperar pra saber como é que o Harry vai acordar no capítulo 21. O segredo de Hermione. Hermionda. Tchau! Tchau!